Sejam bem-vindos à nossa segunda noite desta série Forjados para a Guerra. Você que está online conosco, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Aproveite esse momento enquanto você se assenta, se ajeita e vai enviando o link da palavra para os seus grupos de WhatsApp, para amigos, para pessoas que você gostaria de compartilhar deste momento, deste ambiente, da palavra que vai fluir sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. O tema desta noite, da nossa segunda palavra, segunda semana é Encontre uma estratégia. Vire para a pessoa que está ao teu lado e diga, encontre uma estratégia. Apóstola, eu estou boiando, cheguei aqui hoje, primeira noite que eu estou aqui, nós estamos numa série nova, segunda semana desta série, Forjados para a Guerra. Lembrando que a nossa guerra, ela não é uma guerra contra carne, sangue, pessoas, instituições, partidos políticos, ideologias. A nossa guerra, ela não é travada de forma física, embora muitas vezes nos deparamos com circunstâncias que fisicamente nos oprime, nos incomoda, nos toca, nos afronta, nos confronta. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais da maldade, contra principados, potestades, dominadores, coisas que são invisíveis aos nossos olhos, mas são reais, são percebidas no mundo espiritual e muitas vezes até para quem tem visão espiritual aberta, percebe também essas guerras acontecendo no mundo físico. Então, nós estamos ministrando nesse tema, forjados para a guerra, significa preparados, treinados, adestrados. Por quê? Porque às vezes nós não temos o conhecimento acerca de como enfrentar coisas espirituais das trevas. Muitos de vocês aqui, em algum momento da vida, talvez tenha procurado uma força maligna, uma entidade maligna, para combater um mal que alguém estava fazendo para você. Alguém falou para você que seu nome estava lá não sei aonde, que alguém tinha feito um trabalho. E o que você fez? Na ignorância ou na falta de conhecimento, que você pensou, eu vou procurar alguém que pode combater este mal. E talvez você foi num lugar que ao invés de resolver o seu problema, te criou novos problemas. Né? Você ficou numa cadeia de problemas. Então, por que essa série? Para que você possa entender, conhecer um pouco do mundo espiritual, mas mais do que isso, treinar você, adestrar você, para que você possa enfrentar as guerras do dia a dia, as guerras do cotidiano. Porque existem pequenas batalhas, existem grandes guerras, existem lutas diárias, mas existem pessoas que vivem de fato uma tormenta. De fato, o endereço da sua casa é faixa de Gaza número 13. Então, quer dizer, é uma luta que você vive, né? Mas talvez você fale assim, eu não tenho como mudar da faixa de Gaza, né? Mas você pode transformar o lugar em que você está a partir desse adestramento, né? Por que faixa de Gaza, apóstolo? Porque quem acompanha as notícias de Israel sabe que a faixa de Gaza é o lugar ali, né, de maior conflito, é o lugar de zona de guerra, né, onde fica ali aquela constante de guerra física. Então, por isso que eu brinquei aqui, faixa de Gaza. É um lugar, de fato, de guerra, de conflitos, de intenções e também de estratégias. E hoje eu quero falar sobre estratégia. Nós não fomos treinados, nós, brasileiros, eu sei que pode ter gente de outro país ouvindo a palavra, mas nós, brasileiros, de uma maneira geral, nós não fomos treinados na cultura da estratégia. Quantos de vocês que, com seus filhos pequenininhos, eu não sei quantos aqui brincaram até os 10 anos de idade, ou 8 anos de idade, de War. Alguém aqui, quando era criança, brincou de War? Então, quer dizer, você foi treinado de alguma maneira, você teve um treinamento.
Mas hoje, apóstolo, não, eu jogo videogame, eu vejo ali e tal, mas, sabe, eu lembro uma vez que nós fomos com os nossos filhos numas férias, e eles tinham um jogo em casa, acho que era o Nintendo Wii, se não me engano. Nintendo, mas era um Nintendo Wii. E eles jogavam, eles eram os craques, os melhores em boliche, lembra disso já? Boliche, e fazia strike, não sei o que lá e tal, eles eram os caras. Quando a gente chegou nas férias, a gente falou, vamos então jogar boliche. Eles não sabiam nem pegar na bola. Porque eles eram os melhores na frente da tela. Mas quando eles chegaram, e olha, eles não sabiam nem o peso da bola. Não sabiam nem como pegar na bola, enfim, tadinhos. Ficaram ali, eram pequenos, graças a Deus, né? Não foram tão traumatizados com isso. Acidentalmente, que eu sempre o acidentalmente cai em cima do Joel. Mas nesse dia, acidentalmente, foi comigo, graças a Deus. Eu peguei a bola, minha primeira tacada, fiz um strike. Gente, eu não sabia nem para que lado que ia a bola, mas a bola foi, acertou, derrubou todos os pinos. Mãe, como você... Eu me enchi, né? Falei, meu filho, a prática é muito melhor do que o virtual, né? Me enchi disso. Então, na verdade, nós não fomos treinados para estratégias. Nós não fomos preparados, desde pequenos, para enfrentar adversidades, solucionar problemas ou superar crises até que elas surjam na nossa vida. Gente, vocês já viram algumas postagens de crianças chinesas? Eles resolvem coisas. Esses dias eu vi uma criancinha que eu fiquei voltando, mandei para todos os filhos para ver se eles, né, se tocavam. Uma menininha desse tamanho. A criancinha chegando em casa, tirando o sapatinho, limpando o sapatinho, desinfetando o sapatinho, indo lá, fazendo o lanchinho dela, guardando tudo, limpando. Eu falei, meu Deus, ela foi treinada. Porque se ela ficar sozinha, ela vai saber o que fazer. No Japão, quem vai conhecer o Japão, fica escandalizado de ver as criancinhas pequenininhas andando sozinhas, indo para o metrô, entra no metrô, pega o metrô, vai para a escola, 6 anos, 5 anos, 7. Em Israel, a gente estava agora lá, e a gente ficou assim, assustado, porque as criancinhas indo para a escola, desse tamanho, acompanhando o pequenininho, de 8 acompanhando o de 6, o de 6 cuidando do de 5, era assim, sempre o maiorzinho cuidava do menorzinho, e às vezes o coitado de 3 cuidava de uma penca. 5 crianças, ninguém se perde, ninguém desobedece, porque são treinados, forjados para estratégias. A nossa cultura é a cultura da intuição. Da intuição. Brasileira assim, né? É intuitivo. Se der o estalo, pum, você faz. Do improviso, do imediatismo e do talento. A nossa cultura é a cultura do talento que substitui o treinamento. Olhei para você e lembrei de futebol, né? Não sei porquê, mas lembrei de futebol. Tem gente que fala assim, não, brasileiro tem o talento, é nato o futebol. Aí você vê muitos brasileiros, de fato, o cara faz uma coisa assim, uau. Mas muitos atletas brasileiros desprezam o quê? O treinamento. Aí chega, às vezes, num outro país, onde o treinamento é importante, ele não consegue, porque não tem disciplina. Não tem disciplina alimentar, não tem disciplina física, com horário, uma série de coisas. Aí o cara perde a oportunidade, às vezes, com 16 anos, 17 anos, por quê? Porque ele não foi treinado, ele não respeita, ele não tem a cultura do treinamento. Ele fica na cultura do talento, do improviso, da coisa assim. Interessante, isso é em todas as áreas. Música, na artes. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, chega no ensino médio, todos os alunos têm que fazer teatro, têm que fazer música, têm que fazer canto, têm que fazer esporte. E ali pode surgir uma porta para ele entrar numa faculdade de graça. Agora, o Brasil não. No Brasil, a nossa cultura é a cultura do improviso, do talento, da sorte. Embora o apóstolo falou, nunca foi sorte, mas a gente fica esperando que alguém vai ver o nosso talento, vai ver o talento do nosso filho e vai investir nele. O que isso tem a ver com guerra espiritual, apóstola? O que improviso e treinamento tem a ver com batalha espiritual?
2 Samuel, capítulo 22, hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, então se você trouxe a tua Bíblia, você vai fazendo as anotações e vai marcando aí, você que está na sua casa. E você que não trouxe, fique bem atento aos textos, porque eles são bem importantes. 2 Samuel, capítulo 22, no versículo 33, diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Isso é talento. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. 2 Samuel, capítulo 22, fala sobre guerra, adestramento, batalha. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. A linguagem bíblica é de estar preparado e treinado. Diga comigo, preparado e treinado. Então, a linguagem bíblica não é de ociosidade. A linguagem bíblica é uma linguagem de movimentação espiritual. E essa movimentação espiritual, ela envolve combate, ela envolve ataque e contra-ataque, ela envolve guerra. Tem muita gente usando agora uma questão com relação à Bíblia, achando que a Bíblia é violenta demais, que a Bíblia tem textos que são racistas, que tal, fora do contexto social que vivemos. Então tem muita gente interpretando a Bíblia à luz da sociologia. E a Bíblia não pode ser interpretada à luz da sociologia. A Bíblia é a palavra revelada de Deus aos homens, para que nós possamos viver uma vida segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. O Senhor nos fez e nos deu uma palavra para que nós pudéssemos ser bênção na terra. Então, nós não vamos nos amoldar a uma teologia social, ou uma teologia, política, ou uma teologia humanista. Não é isso. Mas nós precisamos tomar a palavra como, de fato, ensino para a nossa vida espiritual. Acima de tudo, a Bíblia sempre vai tratar das coisas espirituais. Amém, queridos? Então não fique tentando trazer a palavra para explicar socialmente como está a terra. Não é isso. A Bíblia é uma resposta espiritual para o homem, para que a partir da obra espiritual que o Senhor faz em você, todas as outras coisas sejam colocadas em ordem na sua vida. Todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Apóstolo, todas as áreas? Todas as áreas. Então não queira começar de trás para frente. Tem gente que acha que não pode estar aqui, porque tem a vida carregada demais. Porque está com a vida toda desconforme. Então eu não posso ir à igreja porque minha vida está desconforme. E às vezes a gente quer pregar para a pessoa, coloca a sua vida primeiro em ordem, depois você vem para Jesus. Gente, quem faz a obra de transformação, de regeneração na nossa vida é o Espírito Santo. E muitas vezes isso envolve guerra espiritual. Você sabia? Muitas vezes a transformação que Deus está fazendo na sua vida, é um embate entre a obra da carne e as obras do Senhor. Muitas vezes os frutos do Espírito contra a obra da carne. Muitas vezes a palavra que você ouve aqui do Senhor, e a palavra que você ouviu a vida inteira. Então, querido, discernimento é literalmente a arte de ouvir Deus quando todas as outras vozes estão gritando no teu ouvido. Então, discernimento é isso.
É você ouvir qual é a voz do Pai para a minha vida, no meio de tantas vozes que estão soando por aí. Então, a linguagem bíblica, eu li esse texto com você, é uma linguagem de estar sendo treinado para batalhas espirituais, que também são físicas. Segundo lugar, o despreparo pode te levar a uma vida de quedas e derrotas constantes. Tem gente que fica o tempo todo, cai e levanta, principalmente no primeiro tempo da sua vida, com o Senhor Jesus. Às vezes você fez tantos votos que você foi para o encontro, voltou, uau, puro, santo, crente, limpo, passou umas 2 semanas, você deu uma escorregada. Aí você fala, não, então realmente eu não nasci para isso. Eu não nasci para ser crente, eu não nasci para ir para a igreja, eu não nasci para a fé, eu não nasci para essa vida. Sabe, queridos, o despreparo, muitas vezes, nos leva a quedas e derrotas. Mas à medida que você vai sendo treinado, você vai se fortalecendo, você vai superando, você vai vencendo. Quem faz academia sabe o que é isso. Num dia você não aguenta um negócio. Um mês depois você está aguentando. 2 vezes mais que você não aguentar, você fala, nossa, o que aconteceu? Treinamento. O treino espiritual, ele te aperfeiçoa na sua fé e na sua caminhada com Jesus. Terceiro lugar, conhecer o inimigo, conhecer o Deus que te capacita, conhecer as armas, conhecer as estratégias para vencer os dias de guerra, é essencial para não ser vencido na sua fé. Queridos, fé não é alguma coisa assim, subjetiva, que você fica, sabe, sentado lá na montanha de oração uma noite inteira, no frio, sabe, naquela umidade, só de shortinho e descalço. Penitência. Vou ficar aqui a noite inteira. Jesus, receba o meu voto, eu quero crescer na fé. Irmão, você vai pegar um resfriado, uma gripe, uma pneumonia, vai dar um trabalho para todo mundo que cuida de você. E, sinceramente, sua fé não vai ser acrescentada em nada. Porque o que acrescenta na minha fé? O que é essencial para que eu não seja vencido na minha fé? É você conhecer Deus, é você conhecer o inimigo, é você conhecer as suas armas, é você conhecer as estratégias, é você conhecer a palavra, é você conhecer o poder de Deus que age em você, é você conhecer as tentações, as intenções do diabo contra a sua vida, é você conhecer a palavra. Então, o tema da nossa segunda palavra da série, Forjados para a Guerra, é encontre uma estratégia. Diga comigo, encontre uma estratégia. O que é estratégia? Estratégia, por definição, é um plano, é uma manobra, é uma estratagema. Olha que palavra difícil, faz antiga essa, né? Para quê, apóstolo? É um plano para alcançar um objetivo, para alcançar um resultado, com base em quê? Métodos e habilidades. Então, estratégia também não é uma coisa assim que cai do céu, não. Estratégia é um plano elaborado que você vai, a partir desse plano, alcançar um objetivo. A partir de métodos, a partir de habilidades, a partir de coisas novas que você vai adquirir. A palavra estratégia eu achei interessante, só para que a gente possa ter esse pano de fundo, é importante para a gente entender isso. Estratégia deriva de uma palavra do latim, ingeniosus, que significa inteligente, vivo, penetrante, talentoso, hábil, e que também deriva do grego estratégia, que significa a arte de liderar ou comandar uma tropa. Então, estratégia é algo que o Senhor quer te dar para que você possa enfrentar as guerras, as adversidades, as intenções malignas contra a sua vida e sair ileso. Amém? Ileso. Apóstolo, mas se eu sair um pouquinho ferido? Pode sair ferido, mas sair vitória. Para cada batalha,
Deus revela uma estratégia. Diga comigo, para cada batalha, Deus revela uma estratégia. Então, a estratégia é um plano único usado para uma determinada ocasião. Então, cada batalha que você enfrenta, eu falo batalha por quê? Porque existem situações na nossa vida que elas, não é só uma resolução que você toma. Não é só uma decisão que você toma. Uma batalha é algo que você entra nela e você começa a perceber que tem graus de dificuldade. Que você não consegue sair naturalmente. Que não basta uma simples decisão. Que não basta uma simples, escolha. Mas existe um embate. Você precisa de um combate. Você precisa contra-atacar. Você percebe que aquilo ali não é algo tão simples de ser vencido. E tem pessoas que estão vivendo situações na sua vida que já era para ter vencido aquilo. Às vezes, já era para você ter resolvido aquilo há muito tempo. Mas passou um mês, passou 2, passou um ano e você está ali, pelejando. Já ouviu esse termo? Pelejando. É de fato, o que é pelejar com relação a algo? É uma luta. Então, a estratégia é um plano que você vai tomar para enfrentar uma determinada ocasião na sua vida. Mas existem alguns princípios que asseguram a eficácia de uma estratégia. Nem todo mundo usa a mesma estratégia. Aliás, uma estratégia não serve para todas as coisas. E nem uma estratégia não serve para todo mundo. Talvez você tenha uma guerra ou uma batalha familiar, doméstica, conjugal. E às vezes aquilo que foi aconselhado, ou o conselho que foi dado pelo mesmo pastor para um casal, não vale para você. Porque às vezes a sua batalha é diferente. As raízes, as causas, as queixas, os embates, os problemas, e por muitas vezes até os demônios são diferentes. Mas eu preciso, apóstola, de uma estratégia que seja eficaz, que seja realmente objetiva, que alcance o resultado que a Bíblia diz que eu vou ter. Qual é a diferença entre eficácia e eficiência? Eficaz e eficiente, existe uma diferença. Pergunta para o seu irmão, qual é a diferença de eficácia e eficiente? Aula de português. Eficaz é algo adequado para atingir um propósito, de modo que você alcance o resultado pretendido ou esperado. Então, é algo adequado. Se você vai, por exemplo, você precisa apertar um parafuso. Nós, mulheres, fazemos o quê? Não. Você abre a gaveta, pega uma faca, e aquela faca se transforma numa chave de fenda. E o marido fica louco, porque a primeira coisa que acontece com a faca, o que é? Amassa a ponta ou quebra. Né? Agora, qual é o que seria algo de fato eficaz para aquilo? Seria você ir lá, buscar a chave de fenda adequada, no tamanho certo. E quando o negocinho é Phillips? E aí você enfia a faca e ela não acerta, você pega a faca de pontinha, você pega alicatinho de unha, você pega, no final você está socando aquilo ali, e quebra a unha e não resolve. Agora aí você pede para o marido. Ele vai lá na caixa de ferramentas, olha para o parafuso, olha para a caixa, olha para o parafuso, olha para a caixa. E ele tem um olhar tão observador, tão preciso, que ele pega o tamanho certo. Porque a gente, até pegar o tamanho certo, já errou 3 vezes. Aí ele pega a chavinha e tchum, tchum, tchum. Eu dei um presente para meu marido uma vez, que é uma, como não sei, parafusadeira, sei lá o que é aquilo, automático, elétrico. Aquilo ali é bom para a mulher, gente. É um ótimo presente para nós mulheres também. Você aperta o botãozinho e faz...
já resolveu o problema, não é? Mas a eficácia de algo está, de fato, em você usar aquilo que é certo, aquilo que tem um propósito correto para alcançar o resultado. Por exemplo, apóstolo, eu quero vencer a obesidade. Procure a doutora aqui, mas você pode procurar a obesidade. Aí, o que é eficaz? Eficaz. Dieta. Qualquer uma. Cetogênica, dá comer de noite só quando está a lua, só comer de dia, de manhã, jejum intermitente, treino intenso, suplementação. Isso é eficaz. Por quê? Porque eu vou chegar no final de 40 dias, fazendo tudo aquilo, e vou chegar no meu peso adequado. Exemplo 2. Quero organizar minha vida financeira. O que eu faço? Quebro os cartões de crédito. Uso somente débito. Faço um orçamento doméstico, marcando tudo que eu gastei naquele dia. Economizo e não entro no especial. Ao término de 2 meses, de 2 meses a 1 ano, depende do tamanho da sua dívida, você resolveu o seu problema. Resolveu ou não resolveu? É eficaz ou não é eficaz? Agora, eficiente é quando a tarefa é executada da melhor maneira possível, com o menor desperdício de tempo, de esforço e de recursos. Por exemplo, quero vencer a obesidade. O que seria eficiente de fato? Mudança de hábito alimentar. Eu aprendi direitinho. Com o objetivo, aqui, tecnicamente falando, com o objetivo de melhorar a sua saúde. Baixar todos os índices que estão acima de tudo. Sabe? Perder peso, ganhar massa magra, perder gordura, ganhar isso, perder aquilo. Sabe aquela coisa assim que só médico sabe te passar? E se você faz direitinho, ao término daquele período, você não está só magro. Você está com saúde, você está feliz, você está bem. E aí já você vai estar num segundo problema, porque daí aquilo que você queria economizar, você já não consegue, porque você vai para a loja e compra roupa nova. Né? Algumas vão, é isso mesmo. Aí, segundo exemplo que eu dei. Quero organizar minha vida financeira. Então, o que eu vou fazer para, de fato, ser eficiente? Eu vou fazer uma planilha de gastos, um orçamento doméstico, vou ter uma consciência de consumo para sair das dívidas, equilibrar os gastos familiares, vou ser fiel no meu dízimo, não vou entrar mais no meu especial. É diferente. O eficaz, você chega no objetivo. O objetivo é aquele. Mas o eficiente, ele não só faz com que você chegue no objetivo, mas, de fato, que seja um objetivo, que você chegue nele de uma forma complexa, de uma forma completa, de uma forma plena. Então, querido, numa guerra, a estratégia eficaz e eficiente é aquela que te leva à vitória. Ela é eficaz porque ela te leva à vitória. E ela é eficiente porque essa estratégia te fez crescer, te fez amadurecer, poupou esforços, recursos, tempo, te fez amadurecer como crente. Então, a estratégia não é só para te levar a você ter o seu casamento de volta. Eu recuperar a minha autonomia financeira. Eu ser curado dessa enfermidade. Eu sair das drogas. Eu recuperar a minha honra. Eu não ser mais envergonhado. Não é só isso. Também isso. Mas ela é eficiente por quê? Porque te amadurece como pessoa, te completa, te faz um ser humano melhor, te faz um cidadão mais honrado, sabe? Um filho melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, uma pessoa que de fato ama a Deus, uma pessoa fiel em seus negócios, em tudo que faz. Então, numa guerra, você não pode só querer ser eficaz, você precisa ser eficaz e eficiente. Porém, existem princípios, diga princípios, que asseguram a eficiência e a eficácia de uma estratégia. Nós precisamos conhecer esses princípios, porque são esses princípios que nos diferenciam na terra. O Senhor disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção.
Então, queridos, há uma diferença em você. O Senhor quer que você faça diferença onde você está. Não pela roupa que você usa, não por uma linguagem apenas assim, sabe, evangélica que você tem, chega graça e paz, shalom. Não é só essa questão, não é pela aparência, mas é pelo Deus que habita em você e que usa você nas suas limitações, na sua simplicidade, sabe, na sua maneira de ser, para abençoar outras pessoas. Então o Senhor tem princípios para nos ensinar nessa noite e faz com que de fato nós tenhamos vitórias com ações assertivas. E não só uma vitória que daqui a pouco passa. Daqui a pouco vem um outro vento e plá, derruba você. Daqui a pouco vem uma outra guerra e pá, derruba você de novo. Não. Vitória com ações assertivas. Eu queria que você visse um texto comigo que me fez meditar demais no texto que eu vou compartilhar com você. Eu vi essa semana em Israel, né, houve lá uma batalha, e haviam terroristas numa cidade chamada Jenin, nem conheço essa cidade, e havia ali um foco grande de terroristas. Inclusive houve algumas ações ali e tal, contra palestinos e tudo mais, contra israelitas, e foi uma confusão danada. E aí o exército foi para lá, soldados foram chamados para lá. E aí apareceu um vídeo para mim, de uma página que eu sigo, que traz as notícias de Israel. E aquilo me chamou muita atenção, é emocionante. Eu queria que você ouvisse, visse esse vídeo, antes da gente continuar. Ele é bem pequenininho. אדוני צבאות אלוהי ישראל, יושב הקירובים, אתה ציוויתנו בתורתך לאמור, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל ידיכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחתזו ואל תעצו את עיניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם ומאבכם להושיע אתכם, ועתה הנה אויביך יהמיו ומשנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד ויתייעצו עד צפוניך, אמרו לכו ונפקדי לגוי ולא יזכר של ישראל עוד, והנה עם חיילי צבא ההגנה לישראל, שלוחי עמך, קרובים היום למלחמה על אויביהם, חזקנו ואמצנו, אביבה קירובנו. Sei que você não está entendendo nada, eu já te explico. Só ouve. וקומה עזרת לנו, עובדנו למען חסדך. אלוהי, שיתנו חגלגל, תשש לפני רוח, לאש תבער יערוך, להבת אלוהי תבין, כן תלבשם בשעריך ושפתך תבהלל, מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני, יבושו מבהם. Pode desligar. O que eles estão fazendo? Talvez o apóstolo não entendi nada. Você vê aquele homem ali, que ele é um líder, e ele não é só um líder dentro de uma patente, mas ele também é considerado como um líder espiritual. E ele não está ali para dar as instruções do que farão quando entrarem lá no território. Mas eles estão lendo um texto bíblico. E é um texto bíblico, tem uma outra aparição desse texto, dessa imagem, onde tem a tradução do texto, né, e na própria página tem isso, a tradução do texto, e diz que esse é um texto lido todas as vezes que eles saem para uma batalha, para um enfrentamento. E o texto está em Deuteronômio, capítulo 20, no versículo 1. Mas não, o Salmo 20 é o depois. Deuteronômio, capítulo 20, no versículo 1, diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante dele, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Esse é o texto da Nova Versão Transformadora. Eu quero ler mais em duas outras versões. A mensagem: quando vocês forem à guerra contra o seu inimigo,
e perceberem que ele possui cavalos, carros e soldados em número muito superior ao de vocês, não se encolham de medo diante deles. O Eterno que tirou vocês do Egito está com vocês. Quando a batalha estiver prestes a começar, chamem o sacerdote para que fale as tropas, viu? Eles fazendo isso. E ele dirá: atenção, Israel, em alguns minutos vocês enfrentarão o seu inimigo numa batalha. Não tenham medo, não percam o ânimo, não hesitem, não entrem em pânico. O Eterno, o seu Deus, estará ali com vocês, lutando também contra os seus inimigos e lutando para vencer. Irmãos, me arrepia de pensar que quando nós entramos numa batalha, o Senhor está lutando também conosco e lutando para vencer. Aleluia! A Bíblia Almeida, século 21, diz assim: quando saíres para a batalha contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e um povo mais numeroso do que tu, não tenhas medo deles. Pois o Senhor teu Deus, que te faz subir da terra do Egito, está contigo. Quando estiveres para entrar na batalha, o sacerdote se aproximará e falará ao povo: ouve, ó Israel, estais hoje para entrar na batalha contra os vossos inimigos. Não se desencoraje o vosso coração, não tenhais medo, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco batalhar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Ah, queridos, eu fico pensando, aquele grupo de soldados, eles estavam prestes a entrar num território desconhecido, cheio de terroristas, com bombas, com pedras, com armas e com território fechado. E aquele sacerdote que também é soldado, ou aquele soldado que também é sacerdote, ele convoca aquela tropa, não é para, sabe, dar uma injeção de ânimo, não é para falar palavras bonitas, não é para ser um coach de guerra, não, mas é para trazer à memória que o Senhor vai com eles na batalha, que o Senhor está com eles, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que o Senhor vai pelejar aquela peleja no lugar deles, com eles, ao lado deles, com a mão deles, através deles o Senhor vai cobri-los. Então nós precisamos entender que quando nós estamos enfrentando algo, principalmente algo maior do que nós, você vê no começo o que ele fala, olha, você chega diante de algo que aparentemente é maior do que você. Você já chegou diante de uma situação que aparentemente era maior do que você? Alguma coisa que você queria comprar, pagar, alguma coisa que você queria adquirir, alguma coisa que você sonhava, alguma guerra que você estava entrando nela, você diz, meu Deus, isso é um Golias intransponível, isso é uma montanha intransponível, isso é um mar vermelho, é intransponível, isso é um deserto intransponível. E o Senhor diz para você, eu estou com você nesse momento para enfrentar essa batalha. Então, queridos, nesse texto que lemos, existem alguns princípios, diga princípios. Nós precisamos entender que princípios são eternos. Princípios são absolutos, princípios são inegociáveis. Não é porque mudou uma lei no país, não é porque mudou uma pessoa que você gostava no jornal que você seguia, não é porque você casou com outra pessoa, não é porque não deu certo no casamento, não é porque você teve uma história triste na sua vida, sabe, o princípio é inegociável. Princípio é princípio e ele vai sustentar você nas tuas guerras. Quais são os princípios aqui? Não seja dominado pelo medo, não perca o ânimo, não hesite, não entre em pânico, não se desencoraje em seu coração. São princípios, querido. Quais são os princípios que regem a nossa alma, que sustenta a nossa fé, que está na ponta da língua, que está, sabe, ardendo em nós? Princípios que te faz levantar pela manhã, independente do que você tem que enfrentar. Porque tem dias que são ótimos. Tem sábado. Eu tenho um livro lá em casa que diz,
que bom seria se todos os dias fosse sexta-feira. Eu gosto de sábado, eu amo sábado de manhã, adoro. Só que eu tenho que acordar na segunda. Eu não posso ficar esperando o próximo sábado para levantar. Eu não posso fazer planos só para o sábado. Eu não posso ficar feliz só no sábado. Eu não posso fazer uma mesa bonita só no sábado. Eu não posso tomar um banho só no sábado. Eu não posso fazer coisa só no sábado. Eu tenho que acordar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo. Quando o marido me acorda, 5:30 da manhã, com o despertador tocando, para vir para a igreja. Porque eu moro em Penedo. Então, a gente às vezes fica pensando, o quê? Uma circunstância, está tudo bem, para eu poder vencer, entrar numa guerra, entrar numa luta. Não, apóstolo, eu não posso não, porque, sabe, nesse momento eu não estou muito bem, emocionalmente, espiritualmente, estou passando por uma luta. Não, querido. Princípios são princípios, eles são inegociáveis. Aplique-os na sua vida, em todas as áreas, e você vai ver a bênção de Deus chegando, a vitória chegando. Você vai ver as coisas acontecendo, em qualquer idade, em qualquer fase da vida, em qualquer condição, para qualquer problema. Eu não estou aqui falando de estratégia, estou falando de princípio. Princípio não é estratégia, são coisas diferentes. Vou falar de estratégias, 3 apenas. Mas princípios eu falei aqui. O que esse sacerdote estava trazendo para a sua equipe de soldados? Princípios. Com certeza eles já tinham estratégia. Com certeza eles já se prepararam. Já estão treinados, já sabem o que fazer. Como diz o apóstolo, os soldados de Israel, eles não são treinados para cumprir uma ordem, eles são treinados para cumprir uma missão. Então eles já sabiam o que eles tinham que fazer. Eles tinham que ficar com um foninho aqui ouvindo, vai para lá, vai para cá, faz isso. Ai, entrou alguém, ai, ele é maior que eu, ai meu Deus, ele tem arma, ele tem pedra, ele tem uma... Não, querido. A gente fica assim às vezes. Está enfrentando uma dificuldade, vai lá no grupo do WhatsApp. O que eu faço agora? Para que lado que eu vou? Não, você não é uma marionete. Você é um ser, filho de Deus, adestrado para as batalhas. Você está sendo forjado para enfrentar as suas guerras, para cumprir missão. E não para cumprir ordem, para cumprir missão. Então não seja dominado pelo medo, não perca o ânimo. Ah, apóstolo, é muito difícil, é muito custoso. Não perca o ânimo, não hesite, não fique aqui, sabe, pensando, ou não fique em dúvida sobre 2 pensamentos. Vou ou não vou, é de Deus ou não é? Ah, será que Deus está comigo ou não está? Sabe, não hesite. Não fique aí pensando, sabe, cheio de dúvida no seu coração. Não entre em pânico. Olhe para o alvo e não se desencoraje no seu coração, porque o Senhor vai te dar vitória. Estratégias, 3 apenas. Primeira delas, coloque o Senhor à frente da batalha. Coloque o Senhor na frente. Sabe, irmãos, a gente tem motivação, intenção. E às vezes as nossas motivações e as nossas intenções estão na frente do Senhor. A gente entra numa guerra e a gente põe as nossas intenções à frente. Coloque o Senhor à frente da batalha. Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor da peleja. Ele é o Senhor da vitória. E quando você vencer, a Ele toda a glória. Então não fique esperando, porque o Senhor sonda o nosso coração. Às vezes as nossas motivações, elas são muito carnais. E as nossas intenções, elas são maquiavélicas. É vingança. Apóstolo, eu quero provar que eu sou. Aí o Senhor sonda os nossos corações. Ele perscruta, Ele entra onde você nem imagina, os lugares mais secretos. Sabe aquele que você não conta para ninguém, não tem nem coragem de falar para si mesmo no espelho, Deus conhece. A Bíblia diz, ainda a palavra não lhe chegou à boca e o Senhor já conhece. Então às vezes a gente fica tentando negociar, falar com Deus, Senhor, mas tu sabes. O Senhor fala assim, eu sei e você.
Porque às vezes a gente não quer ser sincero com Deus. A gente fala, Deus, tu sabes qual é a razão pelo qual eu estou nessa guerra. Aí o Senhor fala, eu sei. E você sabe? Então, em primeiro lugar, a primeira estratégia, coloca o Senhor à frente da tua batalha. Deus na frente da batalha. Para que as suas motivações sejam por Ele, para Ele. A glória seja para Ele. Que as suas intenções sejam santas, puras, honradas, nobres. Em nome de Jesus. Segundo, esteja debaixo de uma palavra liberada. Esteja debaixo de uma palavra, a palavra de Deus. Quando nós entramos em guerra por uma causa, nós precisamos ouvir o que Deus pensa sobre ela. Precisamos ouvir o que Deus pensa quanto a ela. Discernir quanto ao que deseja o meu coração, assegura que a peleja não encontre em mim alguém vingativo, soberbo, egoísta, irado, ofendido, humilhado, ressentido. As nossas vitórias não são para triunfo pessoal, são para glorificar ao Senhor. Hello, entenderam isso? Você não precisa de troféu. A sua vitória não é para colecionar conquistas. A sua vitória é para glorificar o Senhor. Às vezes a gente tem uma derrota daquela assim vergonhosa. 7-1. Pá! O diabo nos vence. E aí você fala, Deus, sou dizimista fiel. Sou crente há não sei quantos anos. Minha mãe é diaconisa na igreja. Serve ao Senhor. E aí o Senhor diz, a peleja que você entrou não é para glorificar o meu nome. Eu encontrei em você um coração vingativo. Eu encontrei em você um coração ressentido, amargurado, irado, humilhado. Então, queridos, você está debaixo, você entrou nessa guerra. Estou lá, apóstola. Eu vim aqui, conheci o inimigo, agora vim buscar estratégia, semana que vem buscar arma, depois vou buscar armadura. Eu estou animado. Amém, glória a Deus. Agora, presta atenção, essa semana, uma tarefa para você. Você está debaixo de que voz? A voz de Deus ou a voz da sua alma? Ou pior, a voz dos amigos de Jó. Lembra a voz dos amigos de Jó? Vai lá, nega Deus, morre, porque o que você está vivendo ninguém quer viver. Então, qual é a voz que está gritando aí dentro de você? Então, todas as nossas guerras externas e as nossas guerras externas, todas as nossas guerras, elas precisam primeiramente ser levadas a Deus. Sabe aquela guerra que você tem com a sua família, com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, no seu trabalho? Sabe aquelas guerras, desde as menores, a financeira, a de enfermidade, aquelas guerras que a gente trava no nosso dia a dia. A vida tem guerras. Sabe, todas essas guerras, elas precisam ser levadas ao conhecimento de Deus em oração, para que você tenha a confirmação da palavra do que você vai fazer com relação a ela, do que Deus vai fazer com relação a ela, porque o que Deus for fazer com relação a ela, você está dentro, não é o contrário. Não é o que você quer fazer, Deus está dentro. Está vendo como a gente inverte a ordem das coisas? A gente fala assim, não, Deus, olha, eu quero fazer isso. O Senhor está dentro? E Deus fala, eu não. E aí, se a gente faz o contrário, a nossa chance, ela aumenta 100 por 1. Então, como eu sei da legitimidade da guerra que eu enfrento? Diga comigo, como eu sei se a guerra que eu estou entrando é legítima? Primeiro, veja se ela está afrontando a Deus. E não só você mesmo. Ai, apóstolo, eu estou me sentindo tão afrontado. Não é sabe?
Se apruma, às vezes Deus quer tratar de você mesmo. Então vamos lá. Mas se Deus está sendo afrontado, faz como Davi. Se dispõe e diga: Deus, ninguém vai afrontar o meu Deus. Segundo, ela afronta a minha fé, o meu posicionamento em Deus, então ela é legítima. Terceiro, ela ameaça o meu testemunho, ela ameaça uma promessa pela qual eu estou esperando. Eu me converti, Deus me deu uma palavra no meu espírito. Então agora, essa situação que eu estou vivendo, ela está ameaçando a promessa que eu recebi um dia na minha vida. Então é guerra, é legítima, entra nela. Ela põe em risco o que eu recebi em Cristo. A minha salvação, a minha libertação, a minha santificação, a minha regeneração, a minha libertação de vícios, de demônios, de, mentira, de tudo, todo pecado que eu vivia. Então, essa situação que eu estou vivendo põe em risco o que eu recebi em Cristo. Então, meu irmão, ela é legítima. Entra em guerra, entre em jejum, entre em oração, vai no monte. Busque uma estratégia, porque o Senhor está com você nessa guerra, porque Ele não quer que você seja envergonhado, Ele não quer que você caia, Ele não quer que você volte para o mundo, Ele não quer que a sua fé seja desonrada, em nome de Jesus. Terceiro lugar, obedeça os princípios revelados na palavra. Querido, não é a força do seu braço que derruba Golias. Não é a força do seu grito que faz com que as muralhas de Jericó caia. Não foi o conhecimento de Daniel que trouxe livramento a ele, mas foi a obediência, diga obediência. Obediência desses homens a princípios. Quando nós obedecemos princípios, o Senhor honra a nossa obediência. A obediência sempre vai produzir bênçãos. Sempre vai produzir bênçãos. E por fim, submeta a sua boca ao Senhor. Diga, submeta a sua boca ao Senhor. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o seu coração. Em outras palavras menos poéticas, a gente de fato vomita o que está dentro de nós. Se for coisa ruim. E a gente pode, com a nossa palavra, adornar um lugar, curar um lugar, perfumar um lugar. Mas a gente pode também contaminar o lugar com aquilo que sai da nossa boca. Com o nosso coração, diz a palavra, nós cremos, mas com a boca nós confessamos. Então, nós já estudamos isso várias vezes aqui. A nossa boca tem poder de vida e morte. A nossa língua tem poder de vida e morte, de bênção, de maldição, de atrair a paz ou promover guerra, de trazer contenda ou apacentar pessoas, de trazer reconciliação ou botar lenha na fogueira. Existe uma linguagem que prolonga a guerra. Talvez essa linguagem esteja dentro da sua casa. É uma linguagem que prolonga a guerra, que prolonga o deserto. Existe uma linguagem que desperta a ira e a indignação do Senhor contra nós. Apóstolo, que linguagem é essa? Murmuração, incredulidade, dúvida, mentira, rebeldia, blasfêmia, orgulho, altivez, vanglória. Linguagens. É uma linguagem. Queridos, muitas vezes, isso está na nossa boca todo dia, todo o tempo. Isso prolonga a guerra. Isso prolonga o deserto. A nossa linguagem denuncia o nosso comportamento. Diga comigo, a minha linguagem denuncia o meu comportamento. É verdade. Sabe aquela coisa assim? Às vezes você está num lugar, você segura, de repente, você fala uma coisa e todo mundo olha para você. E aí você denunciou o seu comportamento a partir de uma palavra que você disse. Às vezes um palavrão, às vezes uma piada, às vezes até mesmo um graça e paz, glória a Deus. Às vezes você está lá no seu trabalho, ninguém sabe nem que você é crente. De repente você está amarrado em nome de Jesus. A pessoa olha para você.
Nossa, você é crente? De qual igreja? A pessoa já se interessa por aquilo que você falou. Assim como existe uma linguagem que prolonga a guerra, existe uma linguagem que atrai a vitória. Existe uma linguagem que confunde o inimigo. Existe uma linguagem que blinda a nossa mente contra a derrota. Então são palavras que se embatem o tempo todo. Uma linguagem que faz crescer a nossa fé. Existe uma linguagem que amplia a nossa confiança em Deus. Uma linguagem que movimenta o mundo espiritual a nosso favor. Que movimenta os anjos de Deus. Para que cheguem na sua casa. Para que atuem no seu trabalho. Para que movimentem a sua célula. Sabe, queridos, existe uma linguagem que se estende como um escudo de proteção ao redor da sua alma. Existe essa linguagem. Eu quero terminar lendo com você 2 Crônicas, capítulo 20. Porque o Senhor quer pôr uma linguagem nova na sua vida, como uma das estratégias mais poderosas para que você possa enfrentar as guerras espirituais. Então, terminando, só reconstituindo esse último ponto acerca de estratégias. Primeira estratégia, coloque o Senhor à frente de toda e qualquer batalha. Segunda estratégia, esteja debaixo de uma palavra recebida aqui no púlpito, na célula, na oração, pelo pastor, pelo conselheiro. Terceiro lugar, obedeça aos princípios que você conhece. A cada princípio revelado, obedeça. Quarto, submeta sua boca ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20. Queria que você se colocasse de pé comigo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, a vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Eu gosto muito desse texto porque ele fala sobre uma batalha que naturalmente era impossível de vencer. Naturalmente. Talvez esse seja um dos textos da Bíblia que eu mais gosto. Leio muitas vezes esse texto, porque ele enche o meu coração de fé. Sabe, queridos, fé é a certeza daquilo que espera. Quantas vezes, em quantas guerras nós já entramos nessa igreja. E às vezes a gente olhava e dizia assim: meu Deus, o próximo dia a gente vai ser engolido por isso. A gente vai ser engolido por essa situação. E o Senhor, Ele vinha exatamente como esse texto diz. Exatamente. Sabe, queridos, algo maravilhoso sobre guerra espiritual é que não são os nossos recursos. Não são os nossos recursos. Não é a nossa mão. Não é a nossa capacidade. Não é a nossa inteligência. Não é a nossa habilidade. O Senhor pode usar tudo isso, mas isso não vai à frente. Quando o Senhor vai na frente, a palavra dEle é que traz poder, autoridade, poder de ação sobre todas as outras coisas. Então, você pode olhar para você na sua pequenez, na sua, inabilidade. Talvez você se sente tão pequeno. Você se sente tão, apóstolo, eu sou tão frágil, eu tenho tantos pecados, eu tenho tanta coisa que eu preciso vencer na vida. Querido, não é você. O Senhor só precisa da sua confiança, da sua dependência, da sua boca, da sua fé, dos seus joelhos, dos seus pés,
das suas mãos, dos seus olhos. O texto diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas para louvarem o Senhor. Essa foi a estratégia. Essa foi a estratégia. O princípio era: fica quieto, não se movimente, não confie no que você tem, mas creia. A estratégia: crede no Senhor. Coloque os levitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Lá embaixo aconteceu uma balbúrdia, uma confusão. Ninguém entendia nada, porque um começou a lutar contra o outro, um começou a brigar com o outro, ninguém via a cara do outro, pensando: meu Deus, esse aqui, ele está comigo nessa guerra. Ele é meu, sabe, ele é meu parceiro nisso. Não, eles começaram a lutar um contra o outro. E sabe o que aconteceu? Eles se mataram. Eles se desbarataram. E tendo Judá chegado ao alto, ele olha para o deserto e procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Enfim, ao quarto dia, se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor, e por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Sabe, queridos, o que eu quero te dizer é que Deus quer transformar a sua guerra em bênção. O Senhor quer transformar aquilo que parecia impossível de vencer numa bênção sobrenatural, em algo que nem os seus olhos são capazes de vislumbrar. Eu quero que você feche os teus olhos comigo, e debaixo dessa palavra que recebemos aqui, que você traga para o Senhor as suas pelejas. Traga para o Senhor as tuas guerras. Traga para o Senhor aquilo que, sabe, está afrontando você, aquilo que está afrontando a sua fé, aquilo que está afrontando a sua casa, sua família, seu casamento, aquilo que está te trazendo vergonha, aquilo que está dizendo: meu Deus, aquilo que você está dizendo: meu Deus, eu não vou conseguir permanecer, porque isso é maior do que eu, está me vencendo. Se você tem uma guerra que você não está conseguindo vencer, sai do teu lugar e vem aqui no altar. Se
se você está vivendo uma guerra, eu não sei, não precisa me falar o nome dela, você sabe. Talvez seja uma guerra pessoal, seja uma guerra seja uma tentação, seja uma guerra, sabe, com a sua família, seja uma guerra jurídica, seja uma causa que está lá presa na justiça, seja uma separação, um divórcio, seja alguma coisa assim grande. Apóstolo, eu estou puxando de um lado, o diabo está puxando do outro, mas hoje o Senhor vai te dar a tua vitória. Hoje o Senhor te põe como um exército. O Senhor adestra os teus pés para pisar nesse território, que é um território que talvez esteja te afrontando. Oh, você que ora em línguas, levante a sua voz. Oh, um exército precisa ser adestrado. Soldados precisam ter uma voz de comando firme, soando forte nos seus ouvidos. Oh, Senhor, reveste os teus filhos agora de coragem e fé. O Senhor vai te dar estratégias. O Espírito do Senhor está falando no seu espírito estratégias para vencer situações de guerra. Talvez o Senhor está te mandando jejuar por alguns dias. Talvez o Senhor está te mandando procurar uma pessoa. Talvez o Senhor está te mandando hoje a abençoar alguém. Talvez o Senhor está te mandando hoje perdoar uma pessoa, liberar essa pessoa. Talvez o Senhor esteja te pedindo que você abandone, que você diga: eu quero cortar esse mal pela raiz. O Senhor vai à frente por você. Não é na força do seu braço, não é na força do seu grito, não é na força da sua inteligência. Talvez você já pensou de todas as maneiras de como vencer isso. Você já fez conta, você já fez planos, você já arrumou mala, você já separou remédios para tentar tirar a sua vida, achando que tirando a sua vida você vai ter vitória sobre um problema. Não, não, não. O diabo quer confundir a voz de Deus com a voz dele. Mas a voz de Deus é como o som de muitas águas. A voz de Deus, ela é como um trovão. E ela toma a nossa guerra e nos faz vislumbrar a vitória. Você que está de joelhos aqui na frente, por favor, se coloque de pé. Eu quero que você levante as suas mãos comigo. E se você está aí no seu lugar também, na sua casa também. A palavra do Senhor diz que um dos lugares do diabo, do inimigo, é debaixo dos nossos pés. Queridos, o Senhor nessa noite, Ele põe a mão nos teus pés. Eu tenho uma visão agora de anjos colocando as mãos nos seus pés. Porque onde você vai pisar, há uma promessa
de que ali o Senhor vai te dar dupla honra, de que ali o Senhor vai te fazer vencedor, de que ali o Senhor vai te fazer santo. O Senhor me diz aqui para algumas pessoas que está pensando que vai ter que mudar de lugar. Como eu disse, eu vejo pessoas fazendo malas, achando que em outro lugar você vai ter vitória. Mas o Senhor diz para você: a tua vitória é neste território, é onde você está plantado. Então, querido, põe os teus pés, põe fogo nos pés, Senhor. E os pés que estão agora acorrentados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, solta, Satanás, solta, em nome de Jesus, solta, que Satanás solte as cadeias dos seus pés, as cadeias do seu pescoço. Quebra o jugo, Senhor. Aqueles que estão numa batalha, mas estão como escravos. O Senhor me mostra soldados escravos. E o Senhor diz para você: seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre do vício. Seja livre agora da condenação. Seja livre da culpa. Seja livre da acusação. Você não deve nada para o diabo. Você não deve nada para o inimigo. Você não deve nada para as trevas. Você não deve nada para nenhuma entidade maligna, para nenhum Exu. Você não deve nada para nenhum demônio. O salário, aquilo que você devia, foi cancelado na cruz do Calvário. Jesus pagou por você. Você não deve nada para o inimigo. Você não deve nada para o acusador. Você não deve nada para o enganador. Apóstola, eu estou ouvindo uma voz que diz que eu estou devendo. E o Senhor diz para você: em nome de Jesus, que o mentiroso seja calado, que toda mentira do diabo seja calado agora, em nome de Jesus. Nos seus ouvidos, você é santo, você é bênção, você é justo. Você foi purificado. A tua boca, a tua boca recebe agora um óleo fresco. Espírito de Deus, que nesta noite, cada um dos teus filhos aqui que estão no altar, você que está no altar, levante as suas duas mãos, que eu quero orar especificamente por você. Pai, em nome de Jesus, cada um dos teus filhos que estão aqui no altar nessa noite, que tenham uma estratégia. Pai, em nome de Jesus, que tenham, seja em sonho, seja em visão, seja por palavra, seja por uma mensagem que vão receber no WhatsApp. Deus, eu não sei como essa estratégia vai chegar ao conhecimento deles, mas eu lhe peço, Pai, que esta noite o Senhor traga estratégias. Visita, Senhor, aqui. Espírito Santo, traz estratégias. Espírito Santo, traz estratégias. Anjos do Senhor, leva. Que ao abrir a Bíblia nessa noite eles tenham estratégias. Que ao abrir um livro nessa noite da sua devocional, eles tenham estratégias. Eles vejam as estratégias saltando aos seus olhos. Senhor, que em nome de Jesus, aqueles que o diabo está falando que não vão chegar a lugar nenhum, em nome de Jesus, seja calada agora a voz do diabo. Porque hoje, ao abrir da palavra de Deus na sua cama, ao dobrar os seus joelhos, ao dormir, o Senhor vai te revelar uma estratégia para o enfrentamento dessa guerra.
e você vai amanhecer, você vai acordar renovado, cheio de vitórias dentro do seu espírito, com júbilo na sua boca. Você não sabe como vai ser, mas pela noite o inimigo vai ser desbaratado, ele vai lutar um contra o outro, e você vai amanhecer debaixo de uma nova história, um novo decreto, uma nova sentença sobre a tua guerra. Em nome de Jesus, receba, 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 receba. Eu quero te dizer uma coisa: testemunhe do que você vai receber nessa noite. Manda pra gente, manda pelo WhatsApp aí da igreja, esse que está na tela, esse que está aí no YouTube, enquanto está sendo transmitida essa palavra. Entre em contato conosco, seja pelo Instagram, sabe, da igreja, o nosso. Mas conte, apóstola, Deus me deu uma estratégia, Deus confirmou a palavra. Porque o testemunho aí, tá o WhatsApp aqui, você pode contar o que Deus vai falar com você nessa noite, porque eu creio que nós vamos ser surpreendidos pelo que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? O Senhor não quer nos ver, sabe, como um spoiler um espólio nessa terra. O Senhor nos pôs como reis e sacerdotes. Amém? Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso, e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!